Então, essa é uma pequena introdução histórica para a gente entender, né? Já começar a perceber a grandeza, então, desse mistério do Natal que a gente começa a viver. E aí, como eu falei, eu queria iniciar essa primeira parte falando desses acontecimentos prévios ao nascimento de Jesus, que estão muito bem narrados no Evangelho de São Lucas, né? Então, quem for depois quiser meditar, olhar, lá no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, no versículo 5, começa a narrativa do nascimento de São João Batista, que é um dos grandes pilares deste tempo do advento que nós iniciamos amanhã, né? O advento, ele tem duas figuras principais para nos ajudarem na reflexão, a fazer essa caminhada, né? A primeira delas é São João Batista. E aí é muito bonito a gente ler o relato de São Lucas, que fala sobre o nascimento de São João Batista, e perceber, então, as características, né? Como que o evangelista, ele vai caracterizando as pessoas do evangelho. Então, a minha reflexão vai ser sempre para a gente olhar para esses personagens, né? Eu costumo dizer, eu estava pensando que eu gostaria que nessa oficina nós fôssemos hoje construindo um presépio interior, né? Então, cada um agora, né, que está aqui, cada um que está aqui, eu queria convidar para realmente, ao longo dessa reflexão, interiormente ir construindo o seu presépio, né? E nós vamos, ao longo dessa reflexão, chamando essas figuras que precisam estar no nosso presépio para a gente viver muito bem esse tempo. As duas primeiras figuras que eu vou chamar aqui, elas não aparecem nos presépios que nós conhecemos, né? Mas elas aparecem, né, muito evidentemente nesse período do advento, quando se trata do nascimento, quando se trata de João Batista, que são os pais dele, né? São Zacarias e Santa Isabel. E aí, o que é interessante se a gente olhar para Zacarias e Isabel? Zacarias e Isabel, eles eram, então, de origem sacerdotal. E a descrição que é dada na Sagrada Escritura sobre Zacarias e Isabel é que eles eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, olha que interessante, né? Como que é caracterizado Zacarias e Isabel na Bíblia? Como justos. E é interessante que essa palavra justo, vocês vão ver depois, que ela é usada para caracterizar outras pessoas também do Evangelho. Então, não é um adjetivo que está ali aleatoriamente, né? Ele tem a sua razão de ser, né? O que é o ser justo dentro do contexto da Sagrada Escritura? O ser justo é aquela pessoa que, sendo justa, né, dando a Deus o que lhe é devido, ela abre espaço para o agir do Senhor, né? Então, o justo na Bíblia é aquele que, sendo justo, dá caminho, né, para que a graça do Senhor, para que a mensagem do Senhor, para que a ação do Senhor aconteça na história. E aí, mais interessante ainda é observar o simbolismo que tem por trás da figura de Zacarias e Isabel, né? Porque olha só, Zacarias e Isabel conta no Evangelho que eram estéreis, mas eles não são os únicos personagens bíblicos que são estéreis. Se a gente volta lá no Antigo Testamento, Abraão e Sara eram estéreis, né? Ana, mãe de Samuel, era estéril, né? E de Abraão e Sara nasce Isaac, de quem é formado todo o povo de Deus. De Ana, nasce Samuel, e Samuel é o profeta, então, que vai anunciar a chegada do rei Davi, né? E de Zacarias e Isabel nasce João Batista, que é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Então, a figura de Zacarias e Isabel tem ali essa grande profundidade, né, dentro do contexto de toda a história de salvação. E aí, então, deles nasce João, né, João Batista. E João Batista, é interessante notar que ele aparece nos 4 evangelhos, porque nem sempre, por exemplo, né, existem fatos que as bodas de Caná
é um fato, uma parte da história de Cristo que aparece somente no Evangelho de São João, né? Então, existem alguns fatos bíblicos que não aparecem em todos os evangelhos. E, curiosamente, a vida de São João Batista, né? São João Batista, ele aparece nos 4 evangelhos, tamanha a importância que ele teve, né, na história de salvação, na história de Jesus Cristo, né? E qual é a mensagem que São João Batista traz, né? O que São João Batista vem dizer ao povo? Preparai o caminho, né? Endireitai as veredas. O que será que São João tão quer? Por que será que ele se torna então tão significativo, né, nesse tempo do Natal? Justamente por essa mensagem, né? O que João Batista ele vai nos ensinar? É hora de endireitar os caminhos, né? É hora de abrir os caminhos, é hora de limpar os caminhos para que o rei possa passar, né? Se Jesus é o rei que vai nascer, é necessário que os caminhos estejam abertos para que esse rei passe, né? Então, São João Batista, ele vai trazer esta mensagem de preparação, né? Ele vai nos ensinando essa necessidade de nós realmente limparmos, transformarmos, abrirmos os caminhos do nosso coração para receber o Salvador. Por isso que ele é essa figura tão importante no contexto do Advento, né? E mais, né? Além disso, há um outro trecho do Evangelho de São João que vai dizer, né, que João é a voz que clama no deserto. Mas olha que interessante, né? Quando a gente pensa na voz, a voz é a potência, né, do nosso corpo em exprimir um som, né? Mas a voz sozinha, ela não faz nada, né? A voz, ela precisa de uma palavra. E quem é a palavra? Quem é o verbo? Nosso Senhor Jesus, né? Então, João é a voz, mas a palavra que ele fala não é ele, né? É nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho fala isso, né? Tem uma reflexão dele que ele vai dizer: se a voz tirarmos a palavra, o que permanece? Um som vago. A voz sem palavra atinge o ouvido, mas não edifica o coração. Então, a voz, João Batista é a voz, mas a palavra que ele vem anunciar é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, João é realmente esse precursor, é esse que abre o caminho, é esse que dá lugar para que Cristo apareça. Ele é simplesmente um instrumento, né? Então, em João, nós podemos tirar essa reflexão para esse tempo do Advento, né? Em primeiro lugar, ouvindo a João, né? Buscar preparar realmente o nosso coração, abrir os caminhos no nosso coração, mas também com João aprender a ser esta voz diante do mundo, diante da vida, diante das pessoas, de ser a voz que fala não as palavras que estão em nós, mas a própria palavra que é o próprio Cristo, né? É muito profundo e muito significativa essa figura de João Batista. E aí, então, o anúncio do nascimento de João, ele marca muito bem definidamente, assim, bem claramente, né, essa finalização da antiga aliança e o início desta nova aliança, né? Então, como que a gente percebe, de que maneira que fica evidente essa finalização da antiga aliança no anúncio do nascimento de João Batista? Bem, o anúncio acontece, né? O anjo aparece a Zacarias num contexto em que ele está no templo oferecendo perfumes ao Senhor. Então, veja, quais são as características do anúncio do nascimento de João? João está... o anúncio do nascimento acontece para um sacerdote, Zacarias, dentro de um templo e num momento litúrgico, num contexto de uma liturgia. Agora, olha, comparando com o anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus acontece para uma simples mulher desconhecida, numa simples casa desconhecida, numa vida escondida, numa cidade escondida. Então, se na antiga aliança há toda a questão, né, dos rituais, a lei está extremamente marcada, com a nova aliança de Cristo, né, a grande marca é a humildade, é a vida escondida, né? Cristo já chega, né? O anúncio do seu nascimento
já vem para mostrar realmente que a nova aliança é marcada pela humildade, pela vida simples, pela vida humilde, pela vida no escondimento, né? Então, realmente ali, fazendo essa contraposição entre o anúncio do nascimento de João e de Jesus, já fica bem evidente, né? Termina a antiga aliança e começa a nova e eterna aliança com Cristo, né? Ali já há um novo começo para a história. Deus começa a se revelar de uma maneira totalmente nova e diferente, né? Além de tudo, além de ter essa contraposição bem evidente entre esses dois anúncios, que demarca bem essa fim de uma aliança e início da nova e eterna aliança, há uma ligação entre elas. Por quê? Veja bem, no relato do Evangelho, quando vai começar o anúncio do nascimento de Jesus, diz assim, lá no versículo 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. No sexto mês do quê? No sexto mês da gestação de Isabel. Então, Lucas, ele narra um acontecimento ligado temporalmente a outro acontecimento, né? Então, Jesus é anunciado quando Isabel estava no sexto mês da gestação de São João Batista. Além disso, no próprio Evangelho, há o relato de que Isabel e Maria eram parentas, né? Então, mais do que simplesmente duas figuras separadas, né? A figura de Isabel e Maria, João Batista e Jesus estão até mesmo ligadas por um grau de parentesco, né? Então, essas duas figuras realmente são as figuras que fazem essa transição, né? Do Antigo Testamento para um Novo Testamento que começa, né? Para uma nova criação que é realizada pelo Senhor.